Boa noite, pessoal. Vocês pegaram o material lá? Pegaram? Só para relembrar dois conceitos basicões com você, eu já tenho duas orações aqui, não já? Ó, as crianças sorriam, os pais exigiam. São duas orações porque elas têm o quê? Fala aí. Porque elas têm verbos, né? Então eu tenho um verbo aqui, eu tenho um verbo aqui. Se eu tenho um verbo aqui e um verbo aqui, eu já tenho duas orações, tá? Agora vem um conceito importante. Apesar de haver duas orações aqui, eu não tenho duas frases. Eu só tenho uma frase só. Porque enquanto a oração depende de verbo, a frase depende de sentido. Então qual das duas aqui constituiria uma frase para você? A primeira ou a segunda? Fala aí. A primeira, concorda? Por que ela constitui uma frase? Porque o verbo sorrir, por si só, já tem uma significação completa já, não tem? Eu poderia falar apenas que as crianças sorriam. Agora, eu posso encerrar uma oração que diga que os pais exigiam? Não, se eu dissesse que os pais exigiam, você vai querer saber o quê? Então, beleza. Vou colocar aqui, ó. Este verbo aqui, como você pode perceber, ele não exige complemento verbal. Já este verbo aqui é um verbo que exige complemento verbal. Pessoal, o complemento verbal é bem literal, tá? É o complemento do verbo. É aquilo que responde à pergunta que você faria para cada um dos casos. Então, eu vou fazer o seguinte, para você participar. Eu classifico o verbo de baixo, você classifica o de cima para mim, tá? Na língua portuguesa, quando o verbo tem essa significação incompleta e exige um complemento, a sintaxe vai chamá-lo de verbo transitivo. Então, olha para cá, verbo transitivo é o verbo que exige complemento verbal, tá? Agora vem a parte que você participa. Se o verbo que exige complemento verbal é um verbo transitivo, o verbo que não exige é um verbo quê? Intransitivo. Perfeito, então tá aqui, ó. Verbo que não exige complemento é chamado de verbo intransitivo. Professor, é simples assim? Não, há alguns detalhes, né? Esses detalhes a gente vai olhar hoje no material, tá? Quando o verbo é transitivo, ele exige um complemento, ele é um verbo de significação incompleta. Já os verbos intransitivos, eles não pedem complemento. Na maioria dos casos, não sempre, na maioria dos casos, você consegue encerrar uma oração quando o verbo é intransitivo, entendeu? Então, eu vou repetir dois exemplos aqui, ó. Bem sexta série, tá? Olha só. A vida não é a sexta série, né? Mas dá pra gente brincar um pouquinho aqui, ó. Maria solicitou e o sol nasceu. São duas orações, mas não são duas frases. A frase só é frase quando faz sentido, tá legal? E o necessário para que a frase tenha sentido é que ela apresente um verbo que peça complemento e que ele esteja lá, entendeu? Ou então que você bote um verbo que não peça complemento, tudo certo? Sendo assim, qual desses dois verbos aqui é um verbo que exige complemento? Qual deles é um verbo transitivo? Solicitar ou nascer? Fala aí. Solicitar, perfeito, então está aqui, ó. Verbo transitivo e aqui verbo intransitivo, tá? Professor, quer dizer que eu posso decorar que o verbo solicitar é um verbo transitivo e o nascer é intransitivo? Infelizmente não, cara. Tudo depende do contexto, entendeu? Aqui neste caso, o verbo solicitar pediu um complemento, tá? Agora, aqui o verbo não pediu complemento, o verbo nascer, mas eu não posso determinar de forma pragmática que vai ser sempre assim. Eu tenho que analisar sempre o contexto, tá? Até aí tudo bem? Só mais dois quadrinhos só de base. E a gente parte para o material aí, tá? Tira uma foto aí, por favor. Pessoal, o conselho mais importante que estudar é não peguem dengue. Pegar dengue é horrível, cara. É a pior coisa que existe no mundo. É horrível, né, cara? A gente acha que é uma bobagemzinha, né? Vai ficar, cara, acaba com você. Pessoal, duas orações aqui, tá? Olha bem para elas. Temer deseja, Dilma precisa. Qual desses dois verbos aqui poderia encerrar a oração sem nenhum problema? Qual dessas duas orações poderia ser encerrada sem nenhum problema? Temer deseja, Dilma precisa. Qual das duas? Nenhuma das duas, concorda? Dá para você falar assim, pessoal? Temer deseja. Duvido que você fale aham. Você falar que Temer deseja para querer saber o quê? Se eu disser que Dilma precisa, vai. De quê? Então, em ambos os casos, os verbos pedem complemento, concorda? Então, estamos aqui, ó, diante de dois verbos transitivos. Verbo transitivo é aquele verbo de significação incompleta que exige um complemento, tá? Tudo certo aí? Agora vem a grande sacada. Quando você fala em complemento verbal, há duas possibilidades no português. Quando você fala em complemento verbal, você tem duas possibilidades no português, tá? Sempre pense em duas. Se alguém falar que são três, é mentira, são só dois, tá? Beleza. E eu vou inventar uma resposta aqui. Eu quero saber o que Temer deseja e o que Dilma precisa, tá? Vou colocar aqui, ó, um complemento verbal comum aos dois. Vou colocar aqui apoio popular.
Bancas como o CESP, por exemplo, vão chamar apoio popular, sabe de quê? De complemento verbal. Vão dizer que apoio popular é um complemento verbal. E de fato é uma designação meio vaga, entendeu? É como chamar a Patrícia de aluna, entendeu? Não é errado, mas é uma designação vaga, concorda? Agora, olha a diferença. Temer deseja, Dilma precisa, e ali está a resposta. A diferença é a seguinte, aquele mesmo desenho idiota que eu sempre faço e que sempre funciona muito, tá? A metáfora do homem que vai para casa, lembra? Ó, se entre o homem e a sua casa não há nenhum tipo de obstáculo, ele estabelece aqui um trânsito direto ou indireto? Fala aí. Direto. Então entenda que trânsito direto é literal, significa direto, tá? Isso não seria aplicável à situação se entre o homem e a sua casa houvesse uma árvore. Ele seria obrigado a fazer um trânsito aqui direto ou indireto? Vai. Indireto, beleza. Consegue aplicar esta metáfora pictórica à situação de cima? Perceba como seria possível que nós disséssemos que Temer deseja apoio popular, não é isso? Entre o verbo e o complemento verbal, estabeleceu-se aqui um trânsito direto ou indireto? Vai. Direto, beleza. Consegue fazer a mesma coisa embaixo? E falar que Dilma precisa apoio popular? Não. Dilma precisa de apoio popular. Aparece uma árvore aqui chamada preposição, que faz o trânsito agora ser um trânsito indireto, entendeu? Então os dois verbos pedem complemento, a diferença é como chegam até ele. Se não há por que você colocar uma preposição, o verbo é chamado de transitivo direto, tá? Quando o verbo pede preposição, ele é chamado de transitivo indireto, tá? Professor, tem que saber todas as preposições? Não, só as que podem estabelecer a conexão entre o verbo e o objeto, que são estas aqui, olha só: de, em, a, com, por, forçando muito a barra, para. São só estas as preposições só que aparecem quando o verbo é transitivo indireto, tá? Até aí tudo certo? Beleza? Participação sua de novo, tá? Sem colar do quadro. Quantos complementos verbais há no português? 2. Vou falar um, você fala outro, tá? Na oração Temer deseja apoio popular é complemento verbal de um verbo transitivo direto, tá? O complemento verbal de um verbo transitivo direto é chamado de objeto direto. Tudo certo? Agora adivinha aí, qual é o nome do complemento verbal do verbo transitivo indireto? Vai. Objeto direto. E é isso. São só 2, tá? Quando alguém fala para você em complemento verbal, só há 2 possibilidades. Ou é objeto direto, ou é objeto indireto, tá? A diferença é que o direto é um complemento sem preposição, enquanto o indireto é um complemento com preposição, tá? Vou te fazer uma pergunta nada técnica mesmo, para saber como é que está a sua habilidade de chute, tá? E para ver se você confia muito em mim. Qual das duas funções sintáticas você acha que cai mais? O objeto direto ou o objeto indireto? Vou te antecipar, tá? Você geralmente escolhe errado, entendeu? E eu entendo porque você escolhe errado, tá? Então deixa o coração escolher e fala o outro, beleza? Então vou perguntar, hein? Qual você acha que cai mais na prova, o direto ou o indireto? O direto, tá? O que mais cai é o direto. Sempre cai. A gente acha que é o indireto, né? Por causa da preposição. Mas é o direto que cai mais. Eu fiquei pensando, qual é essa obsessão das bancas pelo objeto direto? Qual é o critério que a banca usa para escolher um assunto? Sabe qual é? A chance maior de você errar, concorda? E o que as pessoas erram mais no português? O erro do dia a dia. O erro do dia a dia. O que você acha que sabe também? O objeto indireto você não erra no dia a dia, entendeu? Por exemplo, você gosta do André? Eu gosto dele, sem problemas. Agora o direto você erra, quer ver? Você viu a Raquel ontem? Eu vi ela. Você manda eu vi ela no dia a dia, não manda? É o objeto direto que você está agredindo nessa frase, entendeu? Por isso que o objeto direto é o que cai mais. Por sinal, o objeto direto tem essa característica, tá? Quando você o transforma em pronome, ele assume as formas o, a, os, as. Já falamos sobre isso, mas convém sempre repetir. Uma estratégia muito boa para reconhecer objetos diretos é fazer isso aqui, quer ver? Ó? Todo mundo evita o seu comportamento, todo mundo o evita. Então, o seu comportamento é um objeto direto, entendeu? Poucas pessoas entendem a sua atitude, poucas pessoas a entendem. Então, a sua atitude é um objeto direto, tá? Ontem eu conheci seus pais, ontem eu os conheci, objeto direto. Eu entendo suas dores, eu as entendo, objeto direto, tá? Os objetos diretos têm por natureza essa transformação em o, a, os, as. No dia a dia as pessoas falam assim? Não. Ninguém vai ao show da Ivete Sangalo e fala, nossa, como eu a adoro, né? Eu adoro ela, feliz, né? O objeto direto tem que assumir estas formas aqui. Talvez por isso o objeto direto caia muito mais do que o indireto, tá? E aí tira mais uma foto aí rapidinho. Primeiro eu vou municiar você aqui de estratégias práticas para reconhecer sujeito e objeto direto, tá? A gente brincar um pouquinho aqui, eu boto uma estratégia, fazemos aí mais 5, 6, 7 análises e partimos para o material já, tá? Presta atenção uma coisa importante, olha só. Vamos fazer exercício assim da prática,
para a teoria, tá? A população admira Messi. A população admira Messi. Aqui eu tenho a população e aqui eu tenho Messi. Eu queria que nós juntos fizéssemos uma transformação, tá? Transformar a população e Messi em pronomes. Quer ver? Assim, quer ver? Ó. O menino viu o macaco, ele o viu. As crianças comeram o bolo, elas o comeram, entendeu? Raquel ensinou a matéria, ela a ensinou. Entendeu como é que é o procedimento aqui? É só isso, tá? O professor abriu a porta, ele a abriu, beleza? Agora é você, vai lá. Se a população admira Messi, eu vou falar errado, você me corrige, tá? Ela admira ele, tá errado, não tá? Qual seria a forma correta? Fala tudinho, vai lá. Beleza, ela o admira. A pergunta é idiotinha, mas tem que fazer. O ela se refere a quem? A população. E o se refere a? Ótimo. Então foi o seguinte, ó. Toda vez que você fizer uma análise sintática, transformar as coisas em pronome, quando você vir que o elemento virou ele, ela, eles ou elas, é porque tinha função sintática de sujeito, tá? Os sujeitos, naturalmente, vão assumir as formas ele, ela, eles ou elas. Tudo certo? Repara como Messi virou o, não foi? E nós vimos antes, ó. O objeto direto é o cara que vira o, a, os, as. Então, se você vir que quiser confirmar que o sujeito é sujeito e o objeto direto é objeto direto, você pode usar essa estratégia aí, tá legal? Então, ó, se as crianças evitam aquela rua, elas a evitam. As crianças é o sujeito e aquela rua o objeto direto, tá? Essa é uma ótima estratégia também. Agora, para ficar ainda mais legal, faz o seguinte, ó. Você vai usar um esqueminha que eu chamo de 1, 2, 3 para análise sintática nunca dar errado. Primeiro passo, quando você vai analisar uma oração, é achar o verbo. Só que hoje você vai aprender essa matéria de transitivo direto, indireto e tal. E aí o erro que você vai querer cometer. Você vai querer achar o verbo e falar se ele é direto, se ele é indireto. Não é para fazer isso não, tá? Depois que você achar o verbo, você precisa achar o sujeito. E se a questão não pedir o sujeito, você ainda assim vai encontrar o sujeito, tá? E se a questão disser, não acha o sujeito, você acha o sujeito, tá? Você tem que achar o sujeito. Porque se você não achá-lo, você começa a cair nas armadilhas que a banca vai gerar para você, tá? Vamos lá. Depois que você achar o verbo e achar o sujeito, por exemplo, olha aqui, ó. A população admira Messi. O verbo da oração é admira, certo? Quem admira é a população. Então, ele é o sujeito, né? Se eu falar para você que a população admira, vai haver uma curiosidade sua, não vai? A população admira o quê? Admira quem? Se o verbo desperta uma interrogação, é porque ele é transitivo, entendeu? Então, você fala o sujeito mais o verbo e repara se isso desperta em você uma interrogação. Caso desperte é porque o verbo pede complemento, ele é um verbo transitivo, tá? E aí você vai julgar esta interrogação assim, ó. Se a interrogação for o quê, ou então quem, já vai classificar o verbo como transitivo direto, tudo bem? A pergunta veio sem preposição, reparou? Veio sem preposição, tá? Agora, se você fizer as mesmas perguntas que, ou então quem, só que as perguntas agora vão começar com preposição. Caso isso aconteça, o verbo vai ser indireto, tá? Vamos lá, vou te dar exemplos aqui para você me falar as preposições, tá? Se eu disser que eu preciso, você vai querer saber o quê? Vai. De que ou de quem? Beleza. Se eu disser que eu acredito, você vai querer saber em que ou em quem? Se eu disser que eu concordo, você vai querer saber com que ou com quem? Beleza. Existe uma preposição mais importante que todas, tá? Que pergunta você me faria se eu dissesse que eu recorri? Fala aí. A que ou a quem? Se eu disser que eu me apaixonei, você vai querer saber por que ou por quem? E aí, uma possibilidade. Se eu disser que eu dei flores, você pode perguntar para quem também, não pode? Então, a preposição para. Se as perguntas forem estas aqui, o verbo vai ser transitivo indireto. Vou ficar brincando aqui no quadro com os 3 ou 4 ou 5 ou 6 exemplos, só para usar essa estratégia aí para você rapidinho, tá? Depois eu mostro a consequência de você não usar também e a gente parte para o material aí. Tira uma foto aí, por favor. E vai ver para dar a Caixa Econômica também agora, né? Mas vagas boas, né? 4.000 vagas, né? Vocês começaram a ter essas matérias estranhas aí já? Realidade brasileira? Oi? Vai ter ainda? Eu perguntei ao professor no outro curso o que eles estudam, é praticamente geografia e história. E aí eu fico imaginando, como é que você vai encontrar questões sobre isso se é um assunto novo, que nunca caiu em lugar nenhum, né? Realidade brasileira, matéria. Mas assim, o jornal ele vai te preparar para as atualidades, né? Eu acho, tá?
que a realidade brasileira vai buscar alguma coisa um pouco mais aprofundada sobre isso. Por exemplo, vai mostrar quais são os estados mais desenvolvidos da nação. Aí vai querer que você explique qual é a razão que fez com que aquilo acontecesse, entendeu? Uma explicação mais histórica e geográfica também. Provavelmente é uma combinação de geografia com história. A discursiva é pesada. As pessoas não sabem responder, fazer discursiva, né? Cisganrio também, né? A sorte é que Cisganrio é uma banca bem tranquila, só que a resposta discursiva é complicado, né, cara? O cara que não sabe montar a resposta ali direitinho, né? Eles não aceitam, eles consideram qualquer resposta objetiva que não repita a pergunta, eles acham que é uma resposta incompleta, entendeu? Por exemplo, qual é a sua cor favorita? Você não pode falar preto, você tem que botar minha cor favorita é preto. Você não pode botar a resposta, não, entendeu? Eles chamam de resposta incompleta, porque não é para ser lido pelo corretor como se fosse uma resposta. É para ser lido como se fosse uma afirmação. Minha cor favorita é preto, entendeu? Você tem que botar... porque senão eles acham que é a resposta incompleta, entendeu? É uma pergunta, mas a pessoa que vai ler não tem que ler como se fosse a resposta a uma pergunta, entendeu? Tem que ler como se fosse um pensamento completo ali, direitinho. Deve ser o Alex Mendes que vai dar aula disso aqui, né? Qualquer matéria que ninguém sabe explicar, chama o Alex que ele resolve. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Há 3 professores que eu conheço no mundo dos concursos que pegam qualquer matéria e vão bem. O Alex Mendes, o Chicão já deu aula aqui também e o Alves. Os 3 deram aula aqui já. Inventam uma matéria ontem, aí ele vem dar aula e dá aula bem, sabe? Foi formado em economia, geografia, né? Fica fácil para que ele consiga desenvolver isso aí. Ele Já conversou com ele, cara? É impressionante. Quando ele vem, todos querem ficar na sala dos professores para bater papo. Ele é muito inteligente, cara. Uma perspicácia, uma astúcia assim, impressionante, sabe? A gente tem que ter amigo idiota, não tem? Mas um amigo igual a Alex é necessário também, né? Perdão. Eu acho que também, né? Não? Acho que é CNU. CNU também, parece, né? E eles... como é que o cara vai explicar uma matéria que nunca caiu, cara? Entendeu? Nunca houve essa matéria na vida, como é que o cara vai explicar, vai criar questões a partir de quê, né? Vai encontrar questões onde, né? Eu imagino que ele sugira a vocês que selecionem geografia e história, né? E os assuntos em comum ali, né? Olha só, pessoal. Eu vou analisar umas orações um pouquinho mais complexas com você, mas nunca vou sair daquele 1, 2, 3 ali não, tá? Só para você criar uma basezinha. Preste atenção. Maria, a tua postura causa alguns infortúnios. É uma análise sintática, tá? A análise sintática, ela precisa começar sempre pelo verbo. Porque se você não começa pelo verbo, você começa a cometer erros de 6ª série, como, por exemplo, achar que a Maria é o sujeito. Entendeu? Você tem que começar sempre pelo verbo, tá? Maria, a tua postura causa alguns infortúnios. Você tem que começar sempre pelo verbo. Quando a gente era burrinho, a gente começava pelo sujeito, né? Aí falava que Maria era sujeito, né? Vamos lá. Qual é o verbo desta oração? Fala aí. Causa. Tudo certo para todos aí, pessoal? Maria, a tua postura causa alguns infortúnios. O verbo aqui é causa, né? Só responde uma questão já, tá? É a Maria que causa alguns infortúnios? Então não há chance de Maria ser o sujeito, concorda? Maria não é o sujeito aqui, tá? Para encontrar o sujeito, você responde. O que causa alguns infortúnios? Fala aí. A tua postura. Então, tudo isto aqui, ó, é o que a sintaxe vai chamar de sujeito. E aí, uma coisa bobinha. O sujeito sempre tem núcleo, tá? Toda função tem núcleo. Qual é o núcleo do sujeito aqui? O que realmente causa alguns infortúnios? A tua ou postura? Beleza, então você vai pegar o núcleo da função sintática. Entenda uma coisa, toda função tem núcleo e sempre é fácil achar o núcleo, tá? É uma mistura de lógica com gramática, tá? Causa está no singular, o núcleo vai ser um cara no singular também. O que realmente causa infortúnios é a postura, então a postura vai ser o núcleo, tá? Não é muito relevante para a maioria das bancas que você saiba quais são as funções sintáticas de a e tua, mas a Cisgran-Rio pode cobrar. Estes elementos que se anexam ao núcleo da função, tá vendo? São classificados sintaticamente como adjuntos adnominais. O adjunto adnominal, ele é um termo acessório, serve para nada, praticamente, tá? Ele fica só junto ao núcleo da função. Sintaticamente, ele é irrelevante, sabe? Sintaticamente, semanticamente não. A interpretação pode ser importante, né? Mas sintaticamente, ele é um termo acessório da oração só, tá? Agora, olha lá, ó. Eu achei o verbo e achei o sujeito, não foi? Agora eu vou falar para você o sujeito e o verbo, perfeito? Aí deixa o coração fazer o resto, tá? Que pergunta você me faria se eu dissesse que a tua postura causa? Fala aí. Causa
o quê, certo? Então olha para cá. Eu falei que a tua postura causa e você perguntou, a tua postura causa o quê? Então, se você perguntou o quê, você não perguntou de quê, com quê, para quê, sobre quê, é porque o verbo causar é verbo transitivo direto. Tranquilo, pessoal? Agora, se você responder a pergunta, você vai encontrar o objeto direto, tá? A tua postura causa o quê? Fala aí. Então, alguns infortúnios vai ser o nosso objeto direto, que também vai ter núcleo. Ó, infortúnios é o núcleo. E o alguns vai ser um adjunto nominal, porque o adjunto nominal se liga ao núcleo das funções. Não interessa qual é a função, tá? Só para matar aqui. Oi? Maria, olha só. Maria, a tua postura causa alguns infortúnios. A Maria que apareceu aqui é alguém de quem eu estou falando ou com quem eu estou falando? Com quem? Você percebe isso porque eu a chamei, né? Porque eu a evoquei, beleza? Como eu usei Maria para chamar, para evocá-la, Maria vai ter função sintática de vocativo. Qual é a relevância do vocativo na prova? O vocativo cai muito na prova porque ele tem vírgula, entendeu? Tudo que exige vírgula cai muito na prova, entendeu? Porque as pessoas tendem a fazer um falso silogismo, né? Você fala que o vocativo tem vírgula, a pessoa acha que o que tem vírgula é vocativo, entendeu? Então, cuidado, tá? O vocativo é uma função sintática marcada pela vírgula, beleza? Mas lembra que não é só essa característica, tá? Sempre é a pessoa com quem você fala, sempre é alguém com quem você fala, sempre terá vírgula, e se por acaso houver dúvida quanto ao vocativo, troca de lugar. A tua postura causa alguns infortúnios, Maria. Pode ficar no final, reparou? Pode ficar no meio, ó. A tua postura, Maria, causa alguns infortúnios. O vocativo pode ficar no início, no meio, no final. Essa é a forma de que eu gosto para confirmar que é vocativo, tá? Eu fico mudando de lugar. Só o vocativo pode ficar aqui, ali ou ali, entendeu? Você não consegue mudar as demais funções de posição sempre, não. Agora o vocativo pode ficar aqui, ali, no final. Pode ficar sozinho, quer ver? Se você encontra a Maria no corredor, Maria, já é vocativo já. Se usou para chamar, já é vocativo, tá? Agora vamos lá. Pessoal, tudo certo aqui? Deu para relembrar direitinho, vocativo, tranquilo, beleza? Olha só. Vou colocar aqui agora uma outra construção. Acredito em tua honestidade. Acredito em tua honestidade, tá? Entendeu a frase primeiro? Entende primeiro, depois os 1, 2, 3, tá? Vamos lá. Qual é o verbo desta oração? Fala aí. Acredito. Ótimo. E quem é que acredita em tua honestidade? Eu acredito. Você está vendo eu aqui? Não. Todo mundo sabe qual é o nome que se dá a esse processo, né? Você consegue identificar o termo sem vê-lo, não é isso? Você consegue identificá-lo sem vê-lo. O nome desse processo é elipse. Lembra? Elipse. Elipse é a supressão de qualquer coisa que você possa subentender, tá? Professor, a tia chamava isso aqui na escola de sujeito oculto. A tia nunca mente. Só que hoje em dia, você que tem mais de 7 anos de idade, fala sujeito elíptico, tá? É a mesma coisa que sujeito oculto. Já anotou errado. Não falei que toda elipse é um sujeito oculto, tá? Eu falei que sujeito oculto é um caso de elipse. Não falei o contrário, não. Não confunda. Se você fala assim, ó, estou no Sejures, você falou, eu estou no curso Sejures. Tanto eu quanto o curso ficaram elípticos aí, tá? Não importa se está elíptico, não. O importa é que você tenha encontrado o sujeito, tá? Agora vamos lá. Terceiro passo. Se eu falar para você que eu acredito, isso desperta uma interrogação em você, não desperta? Repara como a interrogação é necessária, imediata, só que ela aparece com preposição, não aparece? Se eu disser que eu acredito, que pergunta você faz? Vai. Em que? Então o verbo aqui é transitivo indireto, tá? Vou te dar uma explicação chata e técnica só. Nunca mais falo sobre isso na sua vida, juro. Se você perguntou em que, isso quer dizer algumas coisas, tá? O primeiro é que o verbo é transitivo indireto, tá? Segundo, ele vai exigir um complemento verbal chamado de objeto indireto e que será regido pela preposição em. Entendeu? Então a banca pode falar que o verbo acreditar é transitivo indireto e exige um complemento verbal regido pela preposição em, tá? Regido, regência, tá? Quem acredita, acredita em, perfeito? Agora responda a pergunta para que você possa encontrar o objeto indireto. Eu acredito em quê? Fala aí. Em tua honestidade. Objeto indireto, o núcleo vai ser honestidade, o tua vai ser um adjunto nominal e a preposição, apesar de muito importante, não exerce função de nada não, tá? Ela só intermedia o verbo e o complemento, tá legal? Ela não tem função sintática de nada não, tá? Falta só um verbo só para eu explicar para você, a gente trabalha as armadilhas, tá? Tira uma foto aí, por favor. A preposição mais importante, o verbo transitivo indireto mais importante, sempre é o verbo que rege a.
sempre é o verbo que pede a preposição a, tá legal? Esse é o mais cobrado sempre, tá? A diferença da escola e do concurso é o seguinte, na escola a tia conseguia fazer isso aqui com você, olha só. Ela botava, por exemplo, 3 verbos, gostar, precisar e desconfiar. Entenda que a tia não explica errado não, tá? A tia só não complica a sua vida na escola. A tia fazia assim, né? Quem gosta, gosta de. Quem precisa, precisa de. Quem desconfia, desconfia de. Maravilha. São 3 transitivos indiretos. Os 3 regem a preposição de. São 3 verbos transitivos diretos que regem de, tá? Então eu vou mostrar para você qual é a falha dessa estratégia, beleza? Olha só. E estes verbos aqui, ó. São 3 verbos que também regem a mesma preposição. Acreditar, confiar e consistir. Quem acredita, acredita em. Quem confia, confia em. O que consiste, consiste em também. Então, são 3 verbos transitivos indiretos que vão reger a preposição em. Tanto que a tia fazia assim, né? Quem acredita, acredita em algo ou alguém. Era maravilha, né? Só que isso na escola é uma maravilha, né, cara? Na escola a tia não queria complicar a nossa vida, não. Só que vamos lá. Eu começo a mostrar para você daqui a pouco qual é a falha de você seguir esse raciocínio, tá? Vamos lá, olha só. Vou colocar aqui 3 verbos que regem a preposição mais importante. Quando o professor bota um verbo no quadro, ele já bota hífenzinho com C, significa que o verbo é um verbo essencialmente pronominal. É um verbo que existe com pronome já, entendeu? Por exemplo, o verbo apaixonar não existe. As pessoas não apaixonam, as pessoas se apaixonam. As pessoas não arrependem, as pessoas se arrependem, entendeu? São chamados verbos essencialmente pronominais, tá? Todo verbo pronominal, quando pede complemento, tem preposição, sempre. Pode reparar, quem se refere a. Quem se arrepende de. Quem se apaixona por, tá vendo? Todo verbo pronominal, quando pede complemento, ele sempre aparece com preposição, tá? Sempre, sempre, tá legal? Agora, quem recorre a. Quem se refere a. Quem se opõe a também. Então você tem assim, claro, seria maravilhoso. Ó, pode decorar à vontade, vai ser sempre assim, tá? Mas eu vou mostrar para você qual é o problema de você decorar isso aqui se analisar o contexto com este verbo aqui, ó. Precisar, tá vendo, ó? Por que não dá para você decorar como você fazia na 6ª série? Vocês acham que precisar é indireto, né? Quem precisa, precisa de. Ainda que todos vocês conheçam um precisar que não tem a preposição de. Sabe qual é? É quando a Raquel chega à sala, a Stephanie pergunta assim, quantos alunos há na sala? E eu falo, mais ou menos uns 40. Ela vai dizer, não, mais ou menos não. Você tem que precisar o número de alunos, entendeu? Esse precisar não significa necessitar. Então eu não posso afirmar que o precisar é transitivo ou indireto. Depende do contexto, entendeu? Por exemplo, ó, você precisa de um chocolate. Indireto. Ele precisou todos os detalhes do encontro. Aí já é direto. Você entendeu qual é o contexto? Eu não posso afirmar que o verbo é direto ou indireto sem analisar o contexto. Esse é o problema. Sempre é o contexto que vai dizer, tá? Tudo certo aí? Você não pode determinar antes de uma análise contextual, não, tá? E aluno ingênuo quer fazer assim, cara. Na prova cai assim, ó. Stephanie precisou todos os detalhes do encontro. Claramente quer. Pormenorizou, disse com precisão. O cara quer fazer assim, quem precisa, precisa de, e chama de indireto. Não, cara, tem que ser pelo contexto, tá? Eu não posso afirmar se ele é direto ou indireto sem analisar o contexto da oração, não, tá? Tudo certo aí, pessoal? Tira uma foto aí, por favor. Falta só um tipo de verbo só, que é o verbo que pede 2 complementos. Ele pede o direto e o indireto ao mesmo tempo, entendeu? Agora, é claro, se a questão vier no padrãozinho 6 Gran Rio, por exemplo, pega o material aí, por favor, vai lá. Era chamado no século XIV de verbo bitransitivo, cara. Tinha outro nome também. Além de bitransitivo. Era bem antigo, assim, mas pode chamar assim. Você pode pegar uma questãozinha padrão 6 Gran Rio, como essa questão número 1 aí, da Consulpan, que se assemelha muito a 6 Gran Rio, tá? O que me impressiona nessa questão é que a pessoa que fez essa questão de forma mais ingênua vai acertar muito fácil, muito fácil. A pessoa não era nem o contexto, quer ver? Ó? Olha a questão, tá? Leia o fragmento a seguir. Acharam aí? Aí tá assim, ó. Para encerrar o trabalho, blá, 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 blá. Põe isso no lugar do aluno mais preguiçoso do mundo. O cara não vai querer analisar o contexto, não. Ele quer que você classifique os verbos em negrito, né? Quais são os verbos aí? Plantar e precisar. Concorda? O aluno que usar o método mais 6ª série vai matar essa questão aí. Quer ver, ó? Que pergunta você faria se eu dissesse que eu plantei? Fala aí. O quê? Verbo transitivo direto, né? Quem planta, planta algo, não é isso? E se eu disser que eu preciso, você vai querer saber de quê? Verbo transitivo indireto, a resposta é essa mesma, a letra B de bola já acertou.
Entendeu? Eu só não posso mentir para você. Questões assim não são a regra, né? Não são a regra. Geralmente não vai cair tão bobinho assim, né? Se eu tivesse feito o 1, 2, 3, mataria do mesmo jeito, tá? Só que com mais segurança, tá legal? Porque repara só, você percebeu que seria perigoso afirmar categoricamente que precisar é um verbo transitivo indireto, né? Você viu que o precisar pode ser direto também, não pode? Então analise pelo contexto, tá? Enquanto a banca for Sesgran Rio, tranquilo, cara. Sesgran Rio não complica a vida de ninguém, entendeu? Agora um SESP, um FGV, quando bota essas questões, vai brincar de forma um pouquinho mais maldosa, tá legal? Bom, olha só, antes que nós façamos isso... Oi? Não, esse padrãozinho, esse padrão aí não é padrão FGV, não. Ah, não, assim, o que acontece? Esse padrão aí, para Consulplan, Sesgran Rio, né? A FGV cobra esse assunto, sabe? Ela cobra a regência verbal. O que é regência verbal? O que é a matéria de hoje? Se nós ficarmos brincando aqui de verbos no quadro, colocar 100 verbos, vocês acertam numa boa, 98 deles falam quando é direto, quando é indireto, sabem qual é a preposição que cada um pede, entendeu? Só que existem aí uns 20 verbinhos no português, são uns 20 mesmo, tá? Uns 20 verbinhos no português que vocês falam errado no dia a dia. E como você fala esse verbo de forma errada, às vezes ele é direto, você acha que ele é indireto. Às vezes ele é indireto e você trata como se fosse direto, entendeu? A sorte é que são sempre os mesmos verbos, entendeu? Esses caem em qualquer prova. E é importante que nós vejamos hoje, tá? Olha só. O homem ofereceu flores à esposa. Bom, quem ofereceu foi o homem vai ser o sujeito, tá? Ó, já achei o verbo, já achei o sujeito. Agora fala aí, qual seria a primeira pergunta que você me faria se eu dissesse que o homem ofereceu? Fala aí. Ótimo, você começa fazendo uma pergunta típica de verbos transitivos diretos. Você perguntou o que, não foi? Ó, o que, VTD. Então responda apenas essa pergunta, tá? O homem ofereceu o que? Fala aí, pessoal. Flores. Flores vai ser o objeto direto. Só que o contexto em que esse verbo foi empregado fez com que nós perguntássemos ainda: o homem ofereceu flores a quem? Entendeu? E aí ele é um verbo transitivo direto e indireto, entendeu? Ele ofereceu flores a quem? Vai. A esposa, que vai ser o objeto indireto. Então a tia fazia assim na escola: quem oferece, oferece algo a alguém, não é isso? É o direto e indireto. E a relação de verbos transitivos diretos e indiretos é enorme. Ó, vender, quem vende, vende algo a alguém. Acusar, quem acusa, acusa alguém de alguma coisa, né? Impor, quem impõe, impõe algo a alguém. Agora, é claro, mais uma vez, não posso afirmar para você que serão verbos sempre transitivos diretos e indiretos, não, tá? O que acontece? Olha só. Quem vende, vende algo a alguém. Então, se a frase for: a C&A vende roupas baratas aos clientes, aí seria direto e indireto, não há dúvida, tá? Agora, se a frase fosse assim, ó: aquela loja vende muitas roupas baratas. Eu não falei para quem, reparou? Então, fica só direto, entendeu? Aquela loja vende para a camada mais pobre da população. Só falei para quem vende, aí é só indireto, entendeu? E se eu falar que a loja vende sem nota fiscal? Eu não falei nem o que, nem para quem. Aí fica intransitivo, entendeu? Esse tipo de análise é que cai nas provas. Ele quer ficar subvertendo os verbos, que é um verbo transitivo direto e indireto naturalmente, aparece só como direto ou só como indireto, tá? Essa é a ideia de você usar a estratégia, mas sempre analisando contextualmente a frase, para você não afirmar bobagens na prova, tá? Beleza? Tira mais uma foto aí, que eu vou mostrar a você algumas armadilhas agora. Antes disso, pessoal, há uma atividade aí que eu pulei sem querer no material. A correção vai levar uns 20 minutinhos, tá? Mas é muito útil. Repara que no início do seu material, há um quadrinho lá em cima, assim, ó. Consegue identificar os desvios dos períodos abaixo? Tá vendo aí? Achou? Eu coloquei um período só, tá? Vamos lá. Tá lendo aí? Acharam? Acharam? Tá assim, ó. Fazem anos que não se chega em lugar nenhum, porque, ao invés de estudarmos, dedicamos mais tempo a discussões tolas. Pegou esse período aí? Esse é o típico período com desvio gramatical de prova. O erro nunca é evidente, reparou? Consegue achar um errinho para mim aí? Fazem anos que não se chega em lugar nenhum, porque, ao invés de estudarmos, dedicamos mais tempo a discussões tolas. Viu aí? São 5 erros, tá? São 5 desvios gramaticais. E esses 5 desvios gramaticais aí, todos eles caem muito em prova, tá? E eu vou explicar tudo para você de ponta a ponta, tá? Vê se você consegue achar aí para mim. Achou? Aqui, ó. Começa com fazem aí. Achou, Fatinha? Achou? Agora, o que é certo é todos os 5 erros aí caem muito na prova. Todos eles caem. E eles têm caído tanto que o que concursos passou a criar tópicos específicos para cada um deles aí. Entendeu?
Eu vou estragar uma surpresa aí. O ao invés de, por exemplo, agora o que concurso criou um tópico, ao invés de e em vez de. Entendeu? Eles criaram um tópico para isso específico agora. Eles criaram de encontro A e ao encontro D. Criaram um tópico só para isso, de encontro A e ao encontro D. É claro, todos aqui são concurseiros, né, cara? Então não é surpresa para ninguém que a cada aula de português você descobre uma coisa que você falou errado a vida inteira. Isso é naturalíssimo, cara. Naturalíssimo. Achar que realmente você... Não, meu português é bom demais. Eu jamais errarei. É muita ingenuidade, concorda? É muita pureza de coração achar realmente que você sabe português para concurso, cara. São coisas muito diferentes, tá? Muito diferentes. Sabe quem geralmente é assim? Quem era bom aluno na escola. Porque ele era bom aluno na escola. Na escola caía, o sol nasceu, né? E a tia perguntava o verbo, né? O cachorro latiu, qual é o animal? Opção cachorro e girafa. Aí o cara acha que a vida é igual a sexta série. Não é assim. Na vida vai cair ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, cara. Não seja ingênuo, né? O primeiro erro aí, ele é muito batido, tá? Não quer dizer que é fácil, mas ele é muito batido. Ele cai muito na prova. Muito, muito, muito. Primeira coisa, já começa errado o texto já. Não se diz fazem, o certo é faz. Você não pode pluralizar o verbo fazer quando indica tempo decorrido, tá? Então, logo de cara, toda vez que você empregar o verbo fazer para dizer quanto tempo já passou, nunca o pluralize. E é natural, quer ver? Olha só. Se eu digo para você, olha, eu conheço você faz um mês, a sua mente tende a supor que aquele faz concorda com um. Faz um mês. Por isso que quando você vem aqui, Stephanie, troca um mês por 10 meses... Qual o anseio do coração ingênuo? Meter um fazem aqui, né? Faz do mesmo jeito. Não interessa quantos dias, meses ou anos se tenham passado, tá? Sempre que o verbo fazer indicar quanto tempo já passou, ele não pode ficar no plural. Ele é um verbo impessoal, tá? Então, faz 1000 anos que eu conheço você, perfeito? Ele pode ficar no presente, pode ficar no passado, pode ficar no futuro, não pode ficar no plural. Então, eu vou errar 3 vezes e vou corrigir na sequência, tá? Ontem fizeram 2 anos que eu cheguei aqui. Ontem fez 2 anos que eu cheguei aqui. Tá legal? Amanhã farão 5 meses que eu conheço você. Amanhã fará 5 meses que eu conheço você. Hoje fazem 2 anos que Maria morreu. Hoje faz 2 anos que Maria morreu. Sempre que o fazer indicar tempo decorrido, ele vai ser impessoal, sem sujeito e sem plural, tá? A banca pode querer te confundir fazendo assim, ó. Devem fazer anos que eu não vejo Maria. Errou de novo. Da mesma forma, devem haver, tá? O fazer e o haver, quando indicam tempo decorrido, não admitem plural. Quando um verbo não admite plural, isso se estende aos verbos que se anexam a ele. Então, o certo é, preste atenção, deve fazer anos que eu conheço você, tá? Deve haver anos que eu conheço você. Quando um verbo indica tempo decorrido, ele é impessoal, fazer e haver. E aí, nem ele, nem os auxiliares que se anexam a ele admitem plural, entendeu? Cuidado que isso vai soar perigosamente bem, tá? Devem fazer 5 meses que eu cheguei aqui. Não, deve fazer 5 meses que eu cheguei aqui, tá? Tudo certo aí no primeiro erro, beleza? Então, logo de cara, esse fazem, na verdade, tinha que ser faz, tá? Na sequência, aparece outro erro clássico, que é da aula de hoje, inclusive, o verbo chegar. Toda vez que você empregar o verbo chegar, e na sequência você indicar aonde você chegou ou a que você chegou, a preposição que esse verbo rege é a preposição a. Então, faz anos que não se chega a lugar nenhum, e não em lugar nenhum. Quem chega, chega a, não chega em. Entendeu? Então, quem chega, chega a, não chega em. Professor, quero copiar. Resista, levanta a cabeça, olha para cá, olha para cá. Vamos lá. Melhor você me ajudar a corrigir aqui, ó. Cheguei em uma conclusão. Errou, não errou? Você não chega em uma conclusão, você chega a uma conclusão. Perfeito. Quem chega, chega sempre a. Então, para de falar assim, cheguei no curso. Não, cheguei ao curso, entendeu? Cheguei em Nova Iguaçu. Cheguei a Nova Iguaçu. Quem chega, chega a. Quando você indica aonde você chega, tá? Esse errinho pode ficar mais sutil. Cuidado. O que torna um erro sutil na percepção de um carioca? A inversão. Os cariocas enxergam com dificuldade frase invertida, entendeu? E aí, ó, em que ponto chegamos? Erro de regência. Quem chega não chega em. Quem chega, chega a. Então, se for brigar, não fala mais em que ponto chegamos, não. Fala a que ponto chegamos. Quer ver uma coisa que é erro de regência
e eu às vezes não me lembro de avisar vocês, onde e aonde. Errar onde e aonde é erro de regência, sabia? Porque, pensa bem, se a pessoa fala assim, ó, onde você quer chegar? Por que isso está errado? Você aprendeu a consertar onde e aonde usando o esqueminha de Paris, não foi? Você sabe que quem chega, chega a. Então você não chega em Paris, você chega a Paris. E já que você chega a Paris, se for brigar, não pergunte mais onde você quer chegar com essa frase dúbia. Pergunte aonde você quer chegar. Entendeu? Se o verbo rege a, o certo é aonde você quer chegar. A que ponto chegamos? Quem chega, chega sempre a, tá? É difícil parar de falar cheguei em casa, eu sei, é difícil demais, tá? A maioria de vocês sabe que chegar em casa está errado, mas continuam falando, né? É difícil parar de falar, né? O que eu sempre recomendo é que você bote o minha para a frase ficar mais natural. Quando eu chegar à minha casa e tal. Agora, cuidado, não cristaliza na sua mente a ideia de que chegar em está errado, não, tá? Chegar em vai estar errado se indicar aonde você chegou. Você pode falar, sem problemas, André, eu cheguei em 10 minutos. Sem problemas. Eu cheguei em 10 minutos. Tá certinho, não tá? Eu não falei aonde eu cheguei, né? Eu cheguei em um trem lotado. Tudo certo. Você estava dentro do trem, né? Quando indica o destino é que ele rege a, tá? Fala, amigão. Ah, não. Ele faz referência ao lugar mesmo, tá? Faz anos que não se chega a lugar nenhum. Aonde você chega? Você chega a lugar algum aí, entendeu? Esse chegar aí faz referência ao lugar, tá? Ele foi empregado em sentido figurado, não quer dizer lugar nenhum, não é de fato de um lugar realmente, entendeu? Por exemplo, vamos discutir aqui se o certo é colocar o feijão por cima do arroz ou por baixo do arroz, entendeu? Depois de muita discussão, não vamos chegar a lugar nenhum. Entendeu? Não é um lugar de fato. Pessoal, o certo é feijão por baixo, evidentemente, né? Óbvio. É só estudar, Não, tem que fazer curso. Por lado é uma resposta diplomática, pô. Mas fica feião, né? Então vamos lá, viu? Discutimos aqui, não chegamos a lugar nenhum, né? E aí entenda que não chegamos a lugar nenhum foi metafórico, mas de qualquer forma quem chega, chega, tá? E o feijão é por baixo mesmo, tá? Faz até mal botar por cima. Faz anos que não se chega a lugar nenhum, beleza? Aí na sequência, eu vou explicar no quadro evidentemente, consertou os dois aí já? Esse porquê negou a pois, vê se não é. Faz anos que não se chega a lugar nenhum, pois, ao invés de estudarmos, se o porquê é igual a pois, coloca junto, tá? Se o porquê é igual a pois, você bota juntinho, tá? Aí eu vou explicar porquês aqui no quadro para você rapidinho. Quer fazer... vocês todos estão com uma folhinha aí, papelzinho. Então faz o seguinte, vira a folhinha, fazer um ditado. Vou falar uma frase para vocês botam o porquê junto com acento, sem acento aí para mim, tá? Só frases curtinhas, são 7 frases só. 7 frases pequenininhas, tá legal? Agora, entenda uma coisa, no português há muitas coisas que você nunca mais vai esquecer na vida, juro, eu duvido que vocês errem de hoje em diante uma questão, por exemplo, de onde a onde, em vez e ao invés. Agora, emprego dos porquês, cara, é uma desgraça, você aprende hoje, semana que vem você esqueceu tudo já, não já? Sabe por quê? Daqui a pouco você esquece, porque infelizmente não existe muita explicação. As coisas são porque são e se não fossem não seriam, entendeu? Sabe o que tem explicação? Sabe o que tem explicação? O porquê com acento do final da frase. Esse tem uma explicação. Os demais, cara, você vai ter que abrir o coração e aceitar. Então o que eu recomendo? Vamos aprender porquê. Eu vou ficar feliz, aprendi porquê, tá? Pratica um pouquinho por semana em casa para sempre. Para sempre. Porque se ficar 2 semanas, você começa a botar o que na frente do por, entendeu? Você começa a se enrolar tudo de novo, tá? E outra coisa. A prova é agora, está acontecendo, tá? Fiz a prova inteira já, falta só uma questão de emprego dos porquês, falta só essa, tá? Só que o fiscal vem tomar minha prova. O que eu faço? Separado e sem acento, tá? É a maior incidência, é o mais frequente, é o mais comum sempre, é o separado e sem acento, entendeu? Você pode reparar que são 4 porquês no português e eu vou te dar 7 frases. Isso porque o separado e sem acento acontece 4 vezes, entendeu? Ele acontece em 4 situações, tá? Vamos lá, pode ser? Começa com a frase da música do Paralamas. Por que você não olha para mim? Por que você não olha para mim? Bota o porquê, tenha coragem. Bota aí, não me deixa espaço em branco não. Faz de caneta, quero ver coragem agora.
Essa frase aí, ela tem um ponto de interrogação no final, né? Ela é chamada de frase interrogativa direta, tá legal? Isso é frase interrogativa direta. A pergunta direta, entendeu? Por que você chegou atrasado? Qual é o nome do seu cachorro? Isso é frase interrogativa direta, tá? Agora, eu vou transformar essa frase aí, que tem que estar entre aspas, porque é um trecho de outra música, né? Agora eu vou transformar essa frase numa frase interrogativa indireta. Essa mesma frase aí virá agora na forma indireta, tá? É a frase 2, pode ser? Eu não sei por que você não olha para mim. Agora sim, ponto de interrogação, tá? Frase 2. Eu não sei por que você não olha para mim. Eu não sei por que você não olha para mim. Vocês conseguem perceber que a frase 1 e a frase 2 são basicamente a mesma frase? Só que a primeira frase está perguntando de forma direta, não tá? E a segunda frase é a chamada frase interrogativa indireta. Eu gosto muito do conceito gramatical. Eles falam que a frase interrogativa direta expõe o não saber e exige uma resposta imediata. Por exemplo, qual é o nome do seu cachorro? Entendeu? Isso é uma frase interrogativa direta. Agora, olha só, essa mesma frase de forma indireta. Eu gostaria de saber o nome do seu cachorro. É uma frase interrogativa indireta, ela não tem ponto de interrogação, tá legal? As duas frases são interrogativas, tá? A diferença é que a primeira tem ponto de interrogação, a segunda não. Por isso que a primeira é direta e a segunda é indireta, entendeu? Onde você mora? Direto. Eu queria saber onde você mora. Aí é indireto, entendeu? Terceira frase, pessoal. Ela só se parece com a primeira, tá? Por que livro você procura? Terceira frase. Por que livro você procura? Ponto de interrogação de novo. Por que livro você procura? Por que livro você procura? No WhatsApp você bota um PQ, né? Bota PQ para tudo e fica tudo certo, né? Mais fácil. Eu descobri, eu não sabia empregar os porquês quando eu fui fazer faculdade. E também descobri da pior forma possível que na faculdade de letras, na UERJ pelo menos era assim. Qualquer resposta com um desvio gramatical anulava a resposta toda. Então o cara ia fazer uma pergunta cuja resposta tinha 15 linhas, cara. E aí o cara já começava por quê, com porquê errado, o cara nem lia o resto da resposta lá. Alguns professores mais radicais faziam isso, sabe? Eu achava meio exagerado. Mas eles... Era o lugar certo de cobrar a gramática ali, né? O problema de você fazer letras é que as pessoas acham que você já sabe a gramática normativa, entendeu? E aí você acha que vai aprender emprego dos porquês na faculdade, o substantivo, o verbo? Não, eles acham que isso é matéria de sexta série. Vai aprender isso aqui pra quê? Então, e pior que eles cobram como se já soubessem e tem que fingir que sabe pra caramba. Vamos lá, pessoal. Frase 4. Agora é Djavan, tá? Abrem-se aspas. Só eu sei as esquinas porque passei. 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 Faltam só mais 3, tá? Aí depois eu vim explicando aqui no quadro, tá legal? Eu não sei o que espanhol arruma, que em espanhol só há 3 porquês, cara. Eu não sei qual é o porquê que não há em espanhol. Mas eu sei que para eles são só 3 só. Eu não sei qual que eles não têm. Vamos a 5, pessoal. A 5. Sim. Vamos lá. Frase 5. Frase 5. Pode ser? Estou feliz porque fui aprovado. Estou feliz porque fui aprovado. Estou feliz porque fui aprovado. O emprego dos porquês não me incomodava muito na época da escola, não, porque eu não sabia e não sabia, acabou. Agora, o pior é quando você guarda um lapso de informação, né? Senão junto, senão separado. Eu acho muito pior. Senão junto, senão separado. Eu acho mais chato do que o emprego dos porquês, entendeu? Tanto que eu usei uma estratégia assim, quer ver? Ó? O senão separado é igual a caso não, entendeu? Se não estudássemos, não passaríamos. Caso não estudássemos, não passaríamos, entendeu? Senão é igual a caso não, tá? Aí eu fazia assim, se não couber caso não, é junto. E aí eu acertava todas, com só 2, né? Eu tentava colocar caso não. Se eu não conseguisse, eu juntava o senão, entendeu? O senão eu acho mais chato que o emprego dos porquês. Mas a gente fala sobre isso depois. Agora é a sexta, né? Sexta frase. Pega a primeira frase, a frase 1, por favor, a frase 1, e bota o porquê no final. Você não olha para mim por quê? Pega a frase 1 e bota o porquê no final. Você não olha para mim por quê? Ponto de interrogação, tudo certinho, tá? Tecnicamente agora sem aspas, porque está reescrevendo a frase, né? Você não olha para mim por quê? Vocês viram a prova da Marinha, da RM2, que foi domingo agora? Perguntaram, sabe o quê? De novo, o que é crase?
Perguntaram mais uma vez o que era crase. Eu achei que nunca mais fosse cair isso. E a resposta é pronúncia de duas vogais como se fossem uma só. E eu já falei isso com vocês várias vezes já, não já? Crase é a pronúncia de duas vogais como se fossem uma só. E não tem que ser A, não. Entendeu? Crase não é o acento. Crase não é contração de preposição com não sei o quê. Crase é a pronúncia de duas vogais como se fosse uma só. E o pior, na letra A estava assim, ó, contração de preposição mais artigo, entendeu? Que foi o que a maioria marcou. Na verdade, crase, mas eles já foram legais, porque eles colocaram dois exemplos. Em um deles, não havia preposição, mas havia crase. Entendeu? Havia o acento grave lá, né? Eu avisei várias vezes, crase não é o acento, crase é a pronúncia de duas vogais como se fossem uma só. Botaram na prova. Sacanagem cobrar isso assim, né? É uma banca própria da Marinha lá. Eles fazem um banco de provas e vão selecionam qualquer questão para poder colocar ali, sabe? Vamos à última, pessoal. Última frase, olha só. Para tudo nesta vida existe um porquê. 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 Vamos lá, ver como é que está a sua boa memória, se você chuta bem. Vamos ver? Tirou foto aqui já, não já? Deixa eu botar aqui então, peraí. Pode ser? Vamos? Pessoal, os 4 primeiros são separados e sem acento. Os 4 primeiros são separados e sem acento. Foi bem aí? Foi bem? Se você chutou assim toda, você se deu bem, porque é o que mais acontece. Os 4 primeiros são separados e sem acento, tá? Repara aqui, razões diferentes, mas os 4 primeiros são empregados separados e sem acento, tá? Mas eu vou explicar no quadro por que cada um deles. E vou dar estratégia também para simplificar, tá? A ocorrência mais comum de porquê separado e sem acento é quando você introduz uma frase interrogativa, tá? Olha só. Por que ela saiu? Que é o primeiro caso aí, vou botar na mesma ordem, tá? Primeira ocorrência de porquê separado e sem acento é quando introduz uma frase interrogativa direta, tá legal? Aquela que busca saber a causa de alguma coisa. Só que não precisa ser direta, pode ser indireta também. Por exemplo, olha só. Não sei por que ela saiu. Ambas as frases aqui são frases interrogativas, tá? Esta aqui é uma frase interrogativa direta e esta é uma frase interrogativa indireta. Professor, como é que eu vou reconhecer uma frase interrogativa indireta se ela não tem pontos de interrogação? Olha para cá. Ela sempre começa por não sei ou então perguntei. Entendeu? Ou sempre vai começar por não saber, perguntar ou algum sinônimo. Olha só, não sei que horas são, perguntei que horas eram, questionei que horas eram, perguntar ou não saber ou algum sinônimo, tá? Mas para o emprego do porquê você vai usar uma outra estratégia. Olha para cá, por favor. Separadinho sem acento, né? Os dois aqui, Stephanie, são iguais a por que motivo. Vê se não cabe nos dois casos aqui e nos dois casos aí também. Quer ver? Olha só. Por que motivo ela saiu? Não sei por que motivo ela saiu. Quando o Herbert Viana pergunta por que você não olha para mim, poderia ter perguntado por que motivo você não olha para mim? Não sei por que motivo você não olha para mim. Se o porquê é igual a por que motivo, você bota o porquê separado e sem acento, tá? Tudo certo? Por exemplo, olha só. Eu acho que esse macete é mais legal para as interrogativas indiretas, entendeu? Porque, por exemplo, ó, ninguém ali sabia por que Maria era tão silenciosa. Ninguém ali sabia por que motivo Maria era tão silenciosa. Se for igual a por que motivo, separa o porquê, tá? Não parece que o terceiro é igual ao primeiro? Não parece? Olha aí. Mas, pensa bem, só aparece por causa do ponto de interrogação. Porque não cabe por que motivo na terceira. Por que motivo o livro você procura? Não caberia, né? Na verdade, este aí é quando você entra no Uber e ele fala assim, ó. Por que caminho, senhor? Ou senhora? Quando ele pergunta por que caminho, senhor? Repara que este porquê aqui, ele é igual a por qual.
Por qual ou por quais. Se você consegue trocar o porquê por qual ou por quais, ele é separado sem acento também, tá? Por que caminho, Senhor? Vê se não cabe um por qual aí nessa primeira frase, na terceira frase, perdão. Por qual livro você procura, entendeu? Quando é igual a por qual ou por quais, também fica separado sem acento, tá? E a terceira ocorrência está na mesma ordem aqui, pessoal. Relaxa, tá? Mesma ordem. Ó. Não conheço o caminho porque ele está indo. Olha só. Não conheço o caminho porque ele está indo. Vê se não cabe aqui um pelo qual. O porquê, separado sem acentos, também é igual a pelo qual, pela qual, pelos quais ou pelas quais. Aí na música do Djavan ele fala só eu sei as esquinas porque passei, né? Poderia ser só eu sei as esquinas pelas quais passei. Se for igual a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, o porquê fica separado e sem acento também, tá? E aí acabaram os porquês separados e sem acento. Ele aparece em 4 possibilidades. Até 5 se você pegar isso aqui numa frase interrogativa indireta também, tá? Mas é a mesma coisa. Tira uma foto aí, por favor. Deixa eu botar aqui o quadro para você. Aí vê se é número 5 agora. Vê se esse porquê não é igual a pois, pessoal. Não é igual a pois. Quando o porquê é igual a pois, ele é junto sem acento. Tá? Número 5. Quando o porquê é igual a pois, ele é junto sem acento. Que é o mesmo porquê da frase da retificação aí. Entendeu? Quando o porquê é igual a pois. O básico dos porquês, o básico do básico, é que este porquê aqui pergunta, tá vendo? Ó, e o junto responde, entendeu? Por que você não veio ontem? Porque eu estava doente. Separado pergunta e o junto responde, tá? Ele é empregado para dizer a causa de algo. Ele é uma conjunção causal. Obtive sucesso porque me abstive de vida social. É igual a pois, tá? Obtive sucesso, pois me abstive de vida social, tá? Lembra que eu te falei que quando o verbo tem pronomezinho, ele pede preposição? Quem se abstém de, reparou? Este porquê que é igual a pois é sempre juntinho e sem acento, tá? Esse é bem fácil, nada demais. A intenção dele é estabelecer causa ou explicação, tá? Ó, estude, pois a prova se aproxima, junto, tá? O cachorro, compre um cachorro, pois a vizinhança é perigosa, junto, entendeu? Se o porquê é igual a pois, você bota junto, tá? Aí o sexto caso, na verdade, a culpa dessa alteração que acontece aí não é do porquê, é do quê. Nesse sexto caso, ele foi lá para o final, não foi? Ficou separado e com um chapeuzinho agora, entendeu? Esse também é gostosinho, né? Ele continua perguntando, concorda? Como ele continua perguntando, ainda é separado, tá? Só que com um chapeuzinho agora. Só que a culpa não é do porquê, é do quê. O que sozinho já tem esse problema já, quer ver? Olha só que legal. O que você fez ontem? Sem acento. Ontem você fez o quê? Com acento. Entendeu? O que você gosta de comer? Sem acento. Você gosta de comer o quê? Com acento. A culpa é do quê, não do porquê. Entendeu? Então, se você colocar o porquê no final de uma frase interrogativa, ele fica separado e com acento, tá? Olha só. Ele saiu cedo por quê? Cuidado, pessoal. Se houvesse uma vírgula aqui e houvesse um vocativo, não ia mudar nada, tá? Continuaria assim. Por exemplo, ó. Ele não veio por quê, Paulo? Considera-se no final, quando ele vem no final do período ou antes de uma vírgula também, tá? Então aqui, os dois do mesmo jeito. E outra coisa, se tiver isolado também, tá? Isolado é assim, quer ver? Eu acho que amanhã não vou ao curso não. Por quê? É assim também, entendeu? Porque se está isolado, está no final, não tá? Então se estiver isolado ou no final da frase interrogativa, você bota separado com acento, tá legal? E o último porquê aí é o porquê assim, né? Juntinho com acento, ele é igual à palavra motivo. Professor, confundi. Não, levanta a cabeça, para de copiar. Eu não falei porque motivo, eu falei motivo. Olha a última frase. Troca a palavra porquê pela palavra motivo. Não cabe aí? Para tudo nesta vida sempre há um motivo, sempre há um porquê. Se o porquê é igual à palavrinha motivo, ele fica junto com acento, tá? Olha a sacanagem que eles fazem na prova. Olha para cá, vamos lá. O elaborador faz a prova para você errar, né? Olha só. Qual é o porquê disso? Entendeu a maldade da frase? Entendeu? O nosso concorrente ele vai guardar lapsos de informação. Vai falar que eu falei, se botar ponto de interrogação, tem que separar o porquê. Eu não falei nada disso para você, tá? Ele bota de sacanagem uma frase interrogativa e um porquê que é igual a motivo. Qual é o motivo disso? Reparou? Se o porquê é igual a motivo, ele fica junto e com acento, tá?
Qual é o porquê disso? Entendeu? Então, cuidado. Se for igual a palavra motivo, você bota o porquê junto e com acento. Tranquilo? Tira uma foto aí, por favor. Vou te fazer um ditado agora com 3 porquês para você colocar o porquê para mim aí, tá? Rapidinho, só esses 3 aí. Anseio saber por que eles se distanciaram. Só lhe restou buscar um porquê que explicasse aquilo, e tu te afastaste por quê? Faz aí, como é que preencheria esses porquês aí? Uma vez que é uma questão de prova militar, perguntando a opção em que poderia haver 2 porquês com valores diferentes, tá? Vou mostrar a você. Anseio saber por que eles se distanciaram. Vocês são acertadores de questão, certo? Tá na dúvida, separa, entendeu? Tá na dúvida, separa e depois confere, entendeu? Está na dúvida, separe e depois confere. É o mais incidente, separado e sem acento, tá? Porque os demais, eles vão ter sempre uma característica mais fácil de identificar, entendeu? Ou vai estar no final, ou vai haver um artigozinho antes. Esses fatores vão todos beneficiar você. Na dúvida, separa e deixa sem acento, mas confere se cabe em alguma das regras do porquê separado e sem acento, tá? Não esquece que, é claro, eu fico muito feliz de você virar um porqueólogo, mas na verdade isso tem que ser um passólogo, né? Um salariólogo. Tá legal? Eu sempre, pessoal, questão de preenchimento de lacuna, por favor, na prova, né? Pega o mais fácil primeiro, entendeu? Porque na prova não cai assim. Aí o cara bota assim, letra A, por quê? O que você faz? Não tente responder na ordem que é apresentado, não. Entendeu? A banca vai querer que você perca tempo começando com o mais enjoado às vezes. Procura o que é mais fácil. Eu acho mais fácil o que está no final de uma frase interrogativa, entendeu? Porque olha só, tu te afastaste por quê? Ele quer saber por que tu te afastaste, não quer? É uma pergunta direta, né? Só que está no final, não tá? E aí o porquê no final da frase interrogativa fica sempre separado e com acento, né? Olha só, tu te afastaste por quê? Entendeu? Está no final de uma frase interrogativa. Olha para cá. Para que fosse o porquê igual a motivo, você tinha que conseguir trocar pela palavra motivo. Não caberia motivo aqui. Tu te afastaste motivo. Não faria sentido, né? Então, final de frase interrogativa direta, pessoal, separa e bota o chapeuzinho aí, tá? Aí, dia da prova, o que você faz? Procura as opções em que o porquê tá assim, tá? Aqui cabe a palavra motivo. Não vê se não cabe. Aqui cabe, olha só. Só lhe restou buscar um motivo que explicasse aquilo, entendeu? Só lhe restou buscar um motivo que explicasse aquilo. E aí, quando é igual a palavra motivo, aí você bota o porquê juntinho com o chapeuzinho. Tudo certo? Tudo certo, pessoal, beleza? E aqui, anseio saber por que motivo eles se distanciaram. Não confunda. Aqui entra a palavra motivo, motivo. Só lhe restou buscar um motivo que explicasse aquilo. Entendeu? Aqui entra por que motivo, anseio saber por que motivo eles se distanciaram. Quando porquê é igual a por que motivo, ele fica separado e sem acento, tá? O que você faz? Hoje à noite, 5 questõezinhas de emprego do porquê antes de dormir, tá legal? Amanhã faz 2, faz um pouquinho, senão esquece tudo, tá? Se esquecer tudo de verdade, separe sem acento, tá? Sim, mas está no final, lembra? Final de frase interrogativa, né? Esse porquê motivo ele é ótimo para que nós saibamos que ele fica separado. Agora, no início ele fica sem acento, no final com acento, tá? Por exemplo, por que motivo tu te afastaste? Ficaria separado e sem acento. Tu te afastaste por quê? Lembra que eu falei que a culpa é do quê? Ele vai para o final e se torna tônico, por isso que ele ganha aquele chapeuzinho ali, tá? O porquê é o mesmo, só que no final ele fica tônico e ganha um chapeuzinho, entendeu? O porquê é o mesmo. E aí, como esse porquê aí da frase, do material, é igual a pois, ele fica junto e sem acento, Faz anos que não se chega a lugar nenhum, porquê, esse porquê juntinho, tá? Ao invés de, ponha em vez de, em vez de. E aí vamos aprender em vez de e ao invés de aqui, tá? Tira uma foto aqui rapidinho. Pessoal, no bate-papo diário, o que eu recomendo a vocês? Nunca mais falem ao invés, entendeu? Nunca mais fale ao invés na vida, você vai errar todas. Nunca mais diga ao invés, não. Porque toda vez que você falou, você errou, até hoje. Então é melhor não falar, concorda? Então, no dia a dia, nunca mais diga ao invés de. Nunca mais fale, tá? Fale sempre em vez de. Professor, então ao invés de está errado? Não está errado, está certo. Só que você nunca acerta, entendeu? Então é melhor nunca mais usar, concorda? Acredite, cara, todas as vezes na vida em que você falou ao invés de, era em vez de. Sabe por quê?
Você nunca emprega para coisas antagônicas, já reparou? Você fala assim, ó, a minha família é flamenguista, mas eu, ao invés de torcer para o Flamengo, torci para o Vasco. Errou, tá vendo? Ao invés de ficar em casa, eu vou ao cinema, errou de novo. Amanhã, ao invés de português, eu vou estudar direito, errou de novo, entendeu? Não se emprega ao invés de em momento algum nesses casos. O ao invés de só pode ser empregado para ideias antagônicas, opostas. Por exemplo, ao invés de subir, desceu. Aí sim, porque são antônimos, tá? Vou botar no quadro já, olha para cá. Ao invés da morte, encontrou a vida. Morte e vida, beleza? Ao invés de luz, encontrou trevas. Entendeu? Luz e trevas, morte e vida. É só aí que você emprega ao invés de. O problema é que no bate-papo diário, você quer colocar ao invés de para qualquer coisa. Ao invés de comprar um cachorro, comprou um gato. Cachorro e gato não são antônimos, cara. Entendeu? Se são coisas meramente diferentes, você emprega em vez de, tá? Se são coisas que são só diferentes, você emprega em vez de. Professor, e se um dia eu usar para uma coisa antagônica, olha que legal, para o bate-papo, o em vez de também serve. Porque pensa bem, o que é antagônico é diferente, entendeu? Então, isso que eu não FGV há pouco tempo. Eles queriam a opção que caberia ser em vez de ou ao invés de, entendeu? Se as coisas são antagônicas, são diferentes, não são? Então você pode botar em vez de sempre, tá? Mas se por acaso a prova quiser uma coisa mais precisa, você vai sempre seguir a seguinte linha, olha só. Elementos antônimos, antagônicos, paradoxais. Ou seja, opostos, tá? Aí você emprega ao invés de. Já viram gente que fala de vez de? De vez de estudar, saiu. Nunca ouvi ninguém falar isso, não? Já vi já. Isso não existe não, tá? É só um comentário. Eu falava de vez de, para hoje, tá? Porque de vez de nem existe. Ao invés de e em vez de. Se é para errar, errar direito. Agora, de vez de nem existe, tá? É igual quem fala na onde. Na onde você mora? Na onde também não existe, não. Antônimos ao invés de. Diferente é em vez de. Rock ou pagode? Fala aí. Ao invés de ou em vez de? Fala aí. Em vez de. São coisas diferentes só, né? Para que você ponha ao invés de, é importante que haja subir, desceu. Aí sim. Ascensão e queda, entendeu? Lucro e prejuízo. Aí sim. Ao invés de subir, desceu. Repara só, como rock e pagode são coisas diferentes, mas não antagônicas, né? Agora, subir e descer, não, aí são antônimos de fato, tá? Pessoal da FGV aí, quem foi enfrentar a FGV um dia na vida, só cuidado porque eles brincam de vez em quando com uma coisa chamada antonímia contextual. São duas palavras que não são antônimas, mas que contextualmente se tornam antônimas, entendeu? Vou te dar um exemplo, olha só. Atualmente o Palmeiras é campeão brasileiro, não é isso? E o Santos foi rebaixado. Então o cara pode falar assim, todos nós temos momentos de Palmeiras e de Santos na nossa vida, entendeu? Repara como o contexto coloca Palmeiras e Santos como coisas antagônicas, tá? Aí você vai colocar ao invés de. Mas é uma posição chamada de contextual. É o contexto que vai ter que criar isso aí. Só a FGV faria essa maluquice com vocês, entendeu? Outro dia a menina falou uma coisa que eu achei legal. Ela falou que ela era muito vaidosa e ela nunca suportaria ser o Eduardo da relação. Você entendeu a piadinha que ela fez? Aquela música Eduardo e Mônica, né? Ela falou assim, não, eu sou muito vaidosa, eu não suportaria ser o Eduardo da relação, né? Eduardo e Mônica são antagônicos na música, não são? Ele simboliza a estupidez e ela a inteligência, entendeu? Então é chamado de antonímia contextual. Ela falou que não suportaria ser o Eduardo da relação. Eu achei interessante o joguinho de palavras que ela fez, né? Aí é a chamada antonímia contextual, tá? Pessoal, tira uma foto aí, por favor. Vamos lá, pessoal. E aí a crase, né, de A mais plural não ocorre nunca. Em vez de estudarmos, né, dedicamos mais tempo a discussões tolas. Esse é um dos casos de crase proibido. Crase é o nosso próximo assunto, tá? Pegamos 5 aí, pessoal? Só para recapitular, tá? Faz anos, certo? Que não se chega a lugar nenhum, porque, juntinho, em vez de estudarmos, dedicamos mais tempo a discussões. Quando A sozinho precede um termo no plural, ele jamais recebe o acento indicativo de crase, tá? Vamos tomar um cafezinho e na volta a gente faz a regência aí, tá?